Então vamos lá? Bom, hoje eu vou falar sobre caixinhas aqui, principalmente a mais famosa do Brasil, que é a do Nubank, né? Esse investimento é muito interessante, ele trouxe muita gente para o mercado financeiro, fez muita gente começar a poupar, e eu acho que a gente não deve menosprezar o quanto isso é difícil, né? Eu acho que as caixinhas mudaram a mentalidade do brasileiro, seja do Nubank, seja do Mercado Pago, seja, né, de que banco for. Esse investimento, ele possibilitou que muitas pessoas aí começassem a utilizar os investimentos para poupar um dinheirinho, para fazer alguma coisa. E isso é muito bom. Só que as pessoas estão abrindo mão de uma rentabilidade gigantesca, ficando só nesse início. Como a taxa de juros do Brasil ela é muito alta, né? A gente está falando agora de 14,75%. Quando o investidor brasileiro ele olha para comparar com os investimentos em ações, que tem mais risco, ou fundos imobiliários, ele acaba ficando com receio. E eu queria te provar que isso aqui, se você está nesse cenário, está segurando a sua rentabilidade e pode acabar comprometendo o seu futuro ali. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar um like na confiança. Quem não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o like aqui, ou se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Não vale a pena sair se inscrevendo em qualquer canal do YouTube aí de bobeira. Aqui a gente fala muito sobre investimento, muitas vezes sobre geopolítica, sobre alguns temas assim que englobam aquilo que o investidor precisa saber. É um canal um pouco mais avançado do que a média aqui que vai falar de caixinha ou uma coisa desse tipo, mas hoje eu vou tentar fazer aqui às vezes para trazer vocês para o nosso lado da força. Então o que a gente tem aqui? Quando você investe em uma caixinha, o que você está fazendo ali é oferecendo o seu dinheiro para que ele se transforme em uma coisa chamada funding. O que é isso? É a fonte de dinheiro que um banco vai utilizar para emprestar dinheiro. Então, um CDB, né, é um certificado de depósito bancário, ele nada mais é do que a fonte para os empréstimos dos bancos ali. Quando você usa um cartão de crédito, né, e você atrasa aquele cartão de crédito e você paga juros, etc., o que o banco está fazendo é pegando um dinheiro, captando um dinheiro a 14,75%, emprestando ele a 30%, a 150% ao ano muitas vezes, né? Uma taxa de juros muito mais elevada. Não tem problema nenhum. A diferença entre esses dois valores, o quanto ele pega emprestado e o quanto ele empresta, é o que a gente chama de spread ali. Então você tem o funding aqui sendo utilizado para isso e o banco ele ganha dinheiro logo ali. Como você pode perceber, mais vale para você ser sócio de um banco, né, do que necessariamente emprestar dinheiro para ele via CDB. Só que essa mentalidade é muito difícil de adquirir no Brasil, porque a gente olha ali e fala, mas os bancos a ação oscila, etc. Sim, mas se o banco não tiver a capacidade de gerar esse valor, o CDB que você investe, ele, na verdade, acabaria e você não conseguiria receber o dinheiro. Então, se você deixa o dinheiro na caixinha de um banco, para você é melhor ser sócio desse banco, você confia nesse banco. Mas não é bem assim, porque se o banco não conseguir me pagar, eu tenho o FGC ali. Bom, isso vale para alguns bancos, né? Se você investir no CDB do Banco Master, etc., tudo bem, é verdade. Mas se você investe no CDB do Nubank, ou no CDB do BTG Pactual, ou no CDB do Banco do Brasil, ou no CDB do Banco Itaú, ou do Bradesco, ou mantém dinheiro nesses bancos, não existe nenhum fundo garantidor de crédito que consiga fazer com que você receba esse dinheiro de volta. Então a primeira coisa que a gente pode olhar, né, olhando para o retrovisor, é que necessariamente todos os grandes bancos brasileiros eles vão crescer mais do que a taxa de juros do país, até porque eles ganham dinheiro assim. Mas em um ano específico, eu vi aqui as ações do Itaú caíram 10%, por exemplo, isso até é verdade, mas a longo prazo essas empresas vão ter um desempenho muito melhor. A gente pode aqui fazer uma comparação, né, e agora eu vou me aprofundar mais em que investimentos você pode fazer para ganhar mais dinheiro, mas primeiro vamos entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e desmistificar esse medo que muitas vezes algumas pessoas têm de colocar dinheiro em bolsa de valores, achando que é uma coisa de cassino, que você tem que ficar movimentando, eu tenho que acompanhar o mercado. Você não precisa fazer nada disso, né? Você vai investir ali em algumas empresas e vai esperar, basicamente, o trabalho que você já faz nas caixinhas. Só que você precisa ter uma organização financeira maior, né? Porque na caixinha você deixa o dinheiro, você pode sacar a qualquer momento. No mercado de ações, você deixa o dinheiro, você tem que esperar por muito tempo. Então não recomendo pegar 100% do seu dinheiro que você tem em caixinhas e colocar em ações, não. Pode começar com 10%, 5%, é importante você começar de algum lugar para você entender. Vou pegar aqui as ações de Tube4, né? Esse código aqui é o ticker, né? Isso aqui é só para você, é o nome da empresa na bolsa. Raul, não podia ficar o nome da empresa? Podia, né? O primeiro nome seria maravilhoso, né? Então, Itaú, Banco do Brasil, né? Aí ficaria do Brasil, sei lá como é que ficaria. Não dá para usar a primeira palavra. Ainda bem que pensaram nisso, criaram o ticker. Vamos supor que você fez ali um investimento de 10 mil reais no Itaú 10 anos atrás e reinvestiu os dividendos. Então, atualmente, né? Uma pessoa que fez esse investimento, ela teria 154 mil reais. É muito mais do que ela teria de rentabilidade investindo na taxa de Selic, né? Então você tem aqui 2,28%. A mesma coisa vai acontecer na maior parte dos bancos, no Nubank não, porque é um banco mais recente, a gente não tem um histórico muito grande aqui para fazer uma comparação. Mas se você fizer aqui comparação com outros bancos, poucos bancos vão ter dado problema. O Bradesco está passando por uma situação difícil agora, então muito provavelmente ele vai ter gerado
Ele gerou uma rentabilidade um pouco pior, né? Ele rendeu 49.480 com os dividendos, mas você vê que não é aquela coisa super complicada. Mesmo um banco que sangrou e sofreu bastante nos últimos tempos, ele ainda assim conseguiu entregar determinado resultado aqui para os investidores. Lembrando que, diferentemente da caixinha do Nubank ali, onde você vai ter que ter um resgate sempre, as ações você só teria que pagar o imposto na venda lá no final. E se você vender dentro do limite de isenção aqui, né, você não teria pago o imposto também. Então você teria uma isenção aqui, você não teria pago imposto nenhum. Isso aqui, você pode vender dentro da isenção e saindo aos poucos das ações, né? Tem um limite de quantas ações você pode vender por mês, mas você conseguiria ter esse retorno líquido, o que é diferente. E você não precisaria encerrar essa posição, inclusive eu não recomendo que você venda ações jamais, né? É investir e manter elas em carteira para constituir o seu patrimônio. Ok, mas você usou um exemplo que é investir nos bancos. Eu usei um exemplo que é investir nos bancos porque quem confia em CDB confia em banco. É simples assim, né? É o mesmo grau de confiança. Não tem nada num CDB que não seja confiar no patrimônio líquido do banco. Quando a gente vai levar isso para outra esfera, né? A gente pode dizer que nenhum tipo de investimento no mundo vai render mais do que o investimento em partes de empresas. Quando a gente pega o livro do Jeremy Siegel, lá do mercado americano, eu vou entrar no mercado brasileiro. Eu sei que às vezes você fala, vai comparar com o mercado americano. Sempre tem alguém comentando aqui esse tipo de coisa. Eu já sou acostumado, sou gato escaldado. 7 anos de YouTube. Quando a gente pega o estudo do Jeremy Siegel aqui, o que a gente vai perceber, né? Que se você tivesse feito um investimento de $1 único lá em 1802, né? E levando aí até 2017, 2020, por exemplo, eu não sei em que data termina esse estudo aqui, mas aqui dá para você compreender a lógica. Raul, mas quem vai viver 200 anos? Ninguém. É só para você entender que a longo prazo nada vence as ações, tá? $1 único, ele teria se transformado em apenas 5 centavos de dólar aqui, né, ao longo desses anos. O dólar é uma moeda que se desvaloriza, apesar de muita gente criticar o real, como se o real fosse a única moeda que se desvalorizasse. Com o dólar acontece a mesma coisa. Então, $1, ele ainda seria $1 quando você olha para o papel, mas o poder de compra dele seria de apenas 5 centavos, né? A inflação corroeu todo o poder de compra. Então, você não está muito familiarizado com esses termos, talvez, mas quando você vai no supermercado agora, o que te faz não conseguir comprar o que você comprava 10 anos atrás com o mesmo dinheiro é o fenômeno da inflação. Não é o aumento de preço, poderia falar da base monetária, mas aí a gente vai entrar em termos econômicos que não cabem aí. Se você tivesse pego esse mesmo $1 e comprado ouro, ele teria protegido a capacidade dele de compra e seria algo em torno de $4,52 atuais. Então, o ouro, apesar de no período, né, de crise mais recente ele ter subido 50%, muita gente chega e fala, vou comprar ouro para ganhar dinheiro pro longo prazo. O ouro, ele é um seguro, né? Ele não é uma forma de ganhar dinheiro ou de valorizar o seu patrimônio. Teria se transformado em apenas $4,52 aqui, então protegeu o valor. Se você tivesse investido no Tesouro Americano, você teria se transformado $1 em $281. Se você tivesse investido na dívida de empresas americanas, você teria conseguido, que é o que a gente chama de debenture, o CRI, você teria conseguido $1.778, nada mal, né? Um bom retorno aqui. Em ações, teria se transformado em $704.997 aqui, né? Ou seja, a participação em negócios a longo prazo, ela supera a taxa de juros dos países. Isso é um ponto pacífico, né? A caixinha do Nubank, então, vai render 100% do CDI, mas para que a caixinha do Nubank continue rendendo 100% do CDI a longo prazo, a gente precisa que os trabalhadores brasileiros tenham capacidade de ganhar mais dinheiro do que a dívida que eles estão gerando, né? Porque se eles estiverem gerando uma dívida que ela é impagável, lembra, é um funding para emprestar dinheiro, se a dívida for impagável, a longo prazo, o que a gente teria? A gente teria um cenário em que as pessoas não conseguem mais pagar suas dívidas, o banco entraria naquilo que a gente chama de default, ou seja, falência, né? Ele entraria numa falência e assim você não teria mais o dinheiro do seu CDB. Então, a longo prazo, nada pode render mais do que ações, né, dentro do capitalismo. Nada pode render mais do que as empresas. As empresas têm que crescer acima da taxa de juros dos países para que um país seja considerado viável. Quando a gente vai comparar no Brasil, então, quanto dinheiro você está perdendo nos últimos 10 anos por ser um ignorante? Vamos analisar aqui. Então, se você pegar a média das 10 empresas mais valiosas daquele período lá, né, de 10 anos atrás ali, e comparasse o investimento nelas com o CDI, quem investiu nas 10 maiores empresas do Brasil ganhou 632%. Raul, por que você não usou o Ibovespa aqui? Eu acho o Ibovespa um índice muito mal feito, né? Tanto é que eu fiz outro índice, porque eu não gosto dele. Então aqui, nos últimos 10 anos, 632% de crescimento. Quem investiu no CDI acumulado nesse período ganhou 145%. A diferença é de 4,4 vezes. Isso que o mercado brasileiro dos últimos 10 anos é um mercado de crise, né? A gente passou por pandemia, a gente passou por diversos problemas. E mesmo assim, as pessoas que investiram, por exemplo, em Petrobras tiveram um retorno de 1.463%. Quem investiu em VEG teve um retorno de 884%.
Quem investiu em Embraer teve um retorno de 780%. Quem investiu em BTG Pactual teve um retorno de 720%. Quem investiu em Vale teve um retorno de 580%. Quem investiu em Banco do Brasil teve um retorno de 520%. Quem investiu em Suzano teve um retorno de 440%. Em Itaú, um retorno de 390%. Em B3, na empresa que é dona da Bolsa de Valores, de 260%. Em Bradesco, que foi ruim, né, nos últimos 10 anos, 185% contra o CDI de 145%. Ou seja, né, 10 mil reais ali em 2016 teria se transformado aqui lá para 2024 em algo em torno de 33.677 reais, e a longo prazo a gente poderia dizer, né, que em 2027 seria 43.645 reais contra 25.675 reais se o CDI permanecer mais ou menos como ele tá. Então o que a gente tem aqui? Uma armadilha. O brasileiro, ele aprendeu a investir, ele tá achando que a caixinha é a coisa mais confiável do mundo e de fato ela oferece uma segurança, mas como investimento de longo prazo, ela não entrega o retorno desejado. Se você quer simplesmente ter um dinheiro que você vai usar ao longo do mês, você não se transformou em um investidor ainda, a caixinha é uma solução perfeita. Agora, ela não pode ser utilizada por pessoas que estão objetivando construir um patrimônio de longo prazo. Ela é uma estratégia simplesmente para você deixar um dinheiro ali que você vai usar no mês. Você tem alternativas mais inteligentes, até mesmo no Tesouro, etc., com rentabilidade similar e que você consegue fazer manobras melhores, como, por exemplo, ganhar na marcação a mercado, com o corte da taxa de juros e com o mesmo grau de segurança. Então, é bacana, que bom que você aprendeu e que bom que isso ficou aí na sua mão, mas você tem que se lembrar que em 10 anos ali, você vai ter uma diferença, por exemplo, de ganhar aí 49 mil a mais, tendo começado com 10 mil, né? Então, são 49 mil reais de diferença ali que você vai ter e numa lógica tributária muito mais favorável. E é uma lógica tributária onde você não vai ter um recolhimento de 22,5% de tudo aquilo que você ganhou. Você está pagando imposto desnecessariamente. Nas ações você pode acumular para sempre ali, né? E pode fazer vendas programadas de até 20 mil sem pagar absolutamente nada todos os meses. Então, esse ganho, ele se transforma em um ganho isento, principalmente para pequenos investidores. É claro que quando você vai crescendo, né? Esse ganho isento, ele não funciona para você, mas boa parte de quem usa a caixinha do Nubank são as pessoas mais pobres ou de classe média, né? Os ricos ali utilizam muito pouco as caixinhas porque já conhecem alternativas mais interessantes. Então, quando a gente vai pensar nesse espectro todo, a grande armadilha, né, das caixinhas é você acreditar que vai ganhar muito dinheiro com elas, vai acreditar que você está se tornando um investidor sem se tornar. Raul, mas na hora que eu vou selecionar essas ações, eu preciso ter determinado nível de cuidado, porque se eu não tiver cuidado com as escolhas, a rentabilidade dos investimentos em ações, ele pode ser muito pior do que o rendimento de uma caixinha. Eu tenho amigos, por exemplo, que perderam bastante dinheiro na Bolsa de Valores, você vai me dizer. É verdade, né? Se você entra na Bolsa de Valores escolhendo empresas aleatoriamente, você vai se dar mal. Uma solução que eu dei aqui nesse vídeo que funciona é escolher as ações que são as maiores mesmo. Dificilmente um país vai ter 10 anos uma mudança completa nas maiores empresas do país. No geral, essas empresas vão permanecer mais ou menos as mesmas. Você pode ter uma nova que entrou ali dentro que você perdeu ela, que você não teria encontrado, mas a maior parte da lista permanece. Na verdade, se a gente voltar 50 anos atrás, boa parte dessa lista, ela ainda está meio parecida. Tem algumas estreantes, né? Mas no geral ela ainda está muito parecida. Isso acontece porque dentro do capitalismo, quanto maior você fica, mais difícil é de você perder o seu dinheiro. Se você quiser a minha ajuda para selecionar boas empresas para você e para te ajudar a desenvolver uma estratégia, nem sempre o investimento somente em ações é o ideal. Você pode se expor no mercado americano, você pode se expor em dívida americana também. Cada cenário e cada idade que a gente tem, ou cada objetivo que a gente tem, traz para nossa carteira uma maior capilaridade. O mercado financeiro, ele é um lugar para você acessar aquilo que você precisa diante da sua realidade. Se você quiser avançar para outro nível, eu vou te convidar a conhecer a maior escola de investimentos do Brasil, que é a UVP. Calma, eu sei que a internet tem muita gente falando muita coisa. A UVP ela tem um compromisso que nenhum outro lugar tem. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro, né? Isso aqui é todos os modos dentro da UVP. A gente trabalha aqui com o aprendizado garantido, né? Então você tem aqui, ó, aprendizado garantido ou 100% do seu dinheiro de volta. Esse selinho que tá ali embaixo, a gente mantém esse compromisso aqui há mais de 6 anos aqui já na internet. E você, se quiser entrar na UVP, eu recomendo que você ganhe mais de R$ 4.500 por mês. Lembra? Raul, eu tenho que ter R$ 4.500 para investir? Não, você tem que ganhar um salário maior do que R$ 4.500 por mês ou viver com os seus pais. No cenário que você vive com os seus pais, você não depende do seu dinheiro para viver. Por quê? Porque a UVP não funciona para investidores muito pequenininhos. Nesse cenário, eu te recomendo assistir os outros vídeos aqui. Se você é muito pequeno, ganha um salário mínimo, alguma coisa assim, assiste os outros vídeos gratuitos do canal. Se você já pode dar esse outro passo, clica aí no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui, são algumas perguntas que eu vou te ensinar a investir
no Brasil e no mundo. Quem fica até o final do vídeo aqui no Investidor Sardinha, depois de ter ido lá, preenchido o questionário, se preparado para entrar na UVP, essa pessoa, ela ganha um bônus aqui, que são as respostas dos comentários. Então, vou verificar se vocês fizeram alguma pergunta. Eu tava viajando e acabei não respondendo nesses últimos dias, né? O Vic Frisulino falou: Raul, quem trabalha numa escala de 6x2, das 5 às 14 horas, vai ter direito de entrar nessa escala de 5x2? Será? Cara, eu não sei. 6x2, que escala diferente. Isso depende de como o projeto de lei vai ficar. Assim que o projeto de lei terminar, a gente vai ter como saber. Por hora ainda não tem. O Ale Joga falou: Raul, tenho 40 anos e tenho 500 livre por mês para investimento. Qual o melhor caminho? A UVP. O canal ET falou: perda fixa ou variável? A renda fixa, ela não pode ser chamada de perda fixa. Eu acho um resumo muito raso. Ela faz parte da estratégia de qualquer bom investidor. Ela só não pode ser a única estratégia, né? Eu não sou inimigo de nenhum tipo de ativo. Cada ativo tem o seu público-alvo, tá? Então, cuidado com esses resumos também, que isso não é bom, não. Obrigado para vocês que assistiram até aqui e até amanhã.